O líder do PT na Câmara dos Deputados, ex-Lindinho, também conhecido como companheiro de Gleisi Hoffmann, entrou com uma representação na Procuradoria-Geral da República contra o deputado federal licenciado pelo Estado de São Paulo, Eduardo Bolsonaro, do PL, pedindo a instauração de um inquérito policial sob a alegação de que a conduta de Eduardo nos Estados Unidos viola a soberania nacional. No documento enviado à PGR, ex-Lindinho diz que o objetivo de Eduardo Bolsonaro é constranger o STF, deslegitimar Alexandre de Moraes e obter vantagens penais e políticas, tanto para ele próprio como para aliados. A iniciativa acontece um dia depois de o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio indicar que está em análise uma sanção contra Alexandre de Moraes. Diante dessa possível punição, o ministro Gilmar Mendes, aliás, disse à revista Veja o seguinte, aspas, é um absurdo, mas absurdos acontecem. Aqui não há nenhum medo. E o que eu acho mais interessante é que ontem eu vi o ministro Gilmar postar no X o seguinte texto, aspas, não se pode admitir que agentes estrangeiros cerceiem um exercício da jurisdição doméstica na tutela de garantias constitucionais. A autonomia normativa representa imperativo da autodeterminação democrática. Eu não entendi esse post do Gilmar, porque, para mim, ele está defendendo a condenação do Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. O que o Gilmar Mendes escreveu serve para dizer, eis aqui os motivos pelos quais o Alexandre de Moraes deve tomar na tarraqueta pelos Estados Unidos. Porque põe o post do Gilmar Mendes de novo. Olha, vamos ler. Não se pode admitir, ou seja, ninguém pode admitir, ninguém pode concordar, ninguém pode aceitar que agentes estrangeiros, por exemplo, o Alexandre de Moraes, cerceie o exercício da jurisdição doméstica dos Estados Unidos. Perfeito. Ou seja, ninguém nos Estados Unidos pode aceitar que o Alexandre de Moraes, um agente estrangeiro, ele cerceie a justiça americana mandando calar brasileiros que residem legalmente nos Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos, ele tem que ter jurisdição na tutela das garantias constitucionais, em especial a primeira emenda, em especial a liberdade de expressão. Por isso, a autonomia normativa dos Estados Unidos representa imperativo da autodeterminação democrática dos Estados Unidos. Achei brilhante, Gilmar Mendes. Aí. Não é brilhante, uma salva de palmas. Grande jurista. Daí porque o Alexandre de Moraes tem que tomar na tarraqueta. Aliás, eu quero ver o Lindinho também, ele tem que abrir uma investigação, porque ainda não prescreveu o crime, contra o Cristiano Zanin. Porque o Cristiano Zanin, lembra que ele foi para a Europa falar mal do judiciário brasileiro? Quando o Lula estava ausente? Sim. Quando o Lula estava com a Janja lá no colchão? Isso aí eu ouvi no podcast da Folha. Nem vem querer imputar a mim. Não queira imputar a mim que isso foi imputado pelo podcast da Folha. Pode falar que estava na cadeia? Hã? Não é cadeia. Ele estava numa sala, numa suíte da PF. Não era cadeia. Cadeia. Pode falar que estava preso? Cadeia tá o pessoal do 8 de janeiro. É. O Lula estava num hotel 5 estrelas. Mas era preso? Ou não vou falar que era? Era preso. Porque não pode falar que ele era ex-presidiário. Então eu não sei o que pode falar. Porque tudo que você não tem liberdade, alguém te tranca a fia, você está preso. Então, pelo vernáculo... Ele estava com limitações de ir e vir. Vernacularmente, ele estava preso. Igual quando você não está constipada. Sabe quando você está constipada? Não sei porque eu não pego Quando você constipa...
Quero dizer que as fezes estão presas. Quando eu pego o meu lenço e seguro assim, eu falo assim, ele está bem preso nas minhas mãos. Ele está solto, está preso, está solto, está preso, está solto, está preso. Agora, no caso, o Cristiano Zanin, quando era advogado do Lula, foi ele, a esposa dele, que advoga, né, lá no STF, e foram lá falar que os direitos humanos do Brasil, isso e aquilo. Isso. Aí o Lindinho não vai. Por que o Lindinho não foi? O Lindinho devia processar a Janja. Porque a Janja foi no Xi Jinping falar mentira sobre o Estado brasileiro. Falou que o regime militar matou milhares de homens e milhares de mulheres, quando o governo do marido dela falou que foram 422 no todo. Mas você vai esperar coerência do Lindinho? Não tem. Não, eu digo que o Lindinho, ele é só do fato dele ter que acordar e ouvir assim, olhar assim, falar assim, com o cabelo assim, né? Bom dia, meu amor! Já não deve ser fácil. É a mesma coisa de você esperar que o Lula fale a verdade. Tem coisa que tem coisa que não tem como, gente. Faz parte, é igual o escorpião. O escorpião tem a natureza dele de picar, o Lula de mentir e o Lindinho de agir conforme é interessante para ele, sem coerência nenhuma do que ele está fazendo.